Conhecido como socoboi ou socoboi escuro, também chamado de tigrizoma em algumas regiões, é uma ave da família das garças, encontrada em áreas alagadas, rios, igarapés e manguezais. Características principais: plumagem rajada, lembrando o padrão de um tigre, o que ajuda na camuflagem entre a vegetação. Pescoço longo e rígido, que mantém esticado quando está alerta. Olhos grandes e amarelos, adaptados para enxergar bem em ambientes aquáticos. Alimenta-se de peixes, anfíbios e pequenos animais aquáticos. Costuma ficar imóvel por longos períodos, à espreita da presa. Ele é importante no equilíbrio dos ecossistemas aquáticos, pois controla populações de peixes e outros animais pequenos. Pode ser encontrado em boa parte da América do Sul, incluindo a Amazônia e o Pantanal, sempre em regiões de mata ciliar e áreas alagadas.